Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje dia 15 de abril de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e este vídeo é mais um vídeo exclusivo para quem é assinante do Ex-Dividend. Se você é assinante significa que, aliás, se você está vendo esse vídeo significa que você é assinante e está com a sua mensalidade em dia, né, com a sua assinatura em dia. Isso é um bom sinal, sinal de que você está recebendo aí informações importantes acerca do mercado americano e sinal de que você está ajudando o blog lá a ficar de pé e a se melhorar como investidor, né? Aprender um pouco mais, a evoluir como investidor. Então todo mundo sai ganhando com o negócio. Vamos ao que interessa. Esse vídeo aqui ele é um vídeo complementar da revista número 31. É uma revista que a gente fala do balanço comentado das ações e dos REITs da nossa carteira Top Picks. Então nós temos um vídeo lá que foi o vídeo inicial da revista, no qual eu falei de todas as ações e todos os REITs, e ficou faltando um deles que é o Omega Healthcare, o famoso OHI, que é um REIT de saúde, e nós estamos retirando ele da nossa carteira Top Picks. E eu resolvi fazer um vídeo à parte para poder explicar para vocês entenderem o porquê que nós estamos retirando ele da carteira Top Picks. Muitas vezes o pessoal me pergunta, né, poxa, Viver, o que será que vai acontecer quando o ativo não ser mais interessante? Porque eu estou comprando os ativos ali que estão na Top Picks, mas eu quero saber se quando o ativo começar a ter problema, você vai avisar a gente. Bom, pessoal, primeiro de tudo, só fazer um adendo aqui, né, na verdade, primeiro de tudo é que quando eu coloco os ativos ali na Top Picks, não quer dizer para o pessoal sair comprando como doido, não, né? São ativos que eu considero premiums, né? Vamos dizer assim. São ativos que eu considero diferenciado e são ativos que eu, vamos dizer assim, olharia com carinho para eles hoje. E eu não gosto muito daquele estilo de colocar aí uma listinha de ações e mandar você comprar. É o que eu falo com vocês de os relatórios do Macaquinho mandou, né? Que ele fala para você, compra essa, vende aquela. Depois no outro mês, compra essa e vende aquela. Eu não gosto desse estilo. Tanto é que eu tenho recebido um número legal de assinantes entrando todo mês. E por conta da maneira que eu trabalho aqui, que é uma maneira diferenciada do que tem no mercado. O pessoal, eles... geralmente quem escreve esses relatórios no mercado aí é o estagiário não, né? Tipo, é um funcionário, coisa. Ele não vai ter o mesmo zelo do que o cara que tá tocando o negócio. Ainda mais eu que faço uma parada por hobby, né, cara? O negócio que pra mim não é um job, é um hobby. Então eu faço com carinho mesmo, eu faço com bastante atenção e preocupado com entregar uma parada de qualidade pra vocês. Tanto é que vocês veem aí, quem acompanhou no outro vídeo lá, viu que era 2 horas, 3 horas da manhã eu tava gravando. Ó, já são 1h05, eu tenho que ficar falando baixo, porque senão o vizinho vem aqui bater na minha porta. Mas enfim, isso é para mostrar para vocês que eu sou um cara que é comprometido aí em entregar um produto aí diferenciado. O pessoal tem visto isso, tem me ajudado bastante. Por isso que eu até falo com a galera, falei, pessoal, fale do Ex-Dividend pros seus amigos, apresenta aí, porque ajuda muito. Esse boca a boca de vocês aí, de mostrar, falar com amigo, passar para eles assinarem, ajuda pra caramba a gente aí. E esse modelo que eu sigo de não só fazer um relatóriozinho ali de 2 páginas, 3 páginas, vocês veem, a minha revista geralmente tem 40 páginas, eu mostrei pra vocês quantas páginas deu essa revista 31, 48 páginas, meu amigo. Então, 48 páginas pro cara ler, mais um vídeo de quase 2 horas. Se você for pegar o vídeo anterior, né, um vídeo gigante, entendeu? Então, assim, os outros vídeos também, toda revista é vídeo de mais de 40 minutos, de 1 hora de duração. E é muito conteúdo, é informação, são informações diferentes, tá? Não é, as informações do vídeo não são a mesma da escrita. Então, se você for transcrever tudo que eu falo em 1 hora e pouca, vai dar quase um livro pro cara ler em cada edição. Então, tem até um pessoal que tava falando comigo que 1 vez por mês tá sendo muito puxado. Eu falei, pô, galera, tem que se dedicar mais, pô. Mas enfim, para quem reclamou aí que o mês passado eu não consegui fazer a revista, né? Porque, tipo assim, eu não tenho muito uma regra, né? Tipo, já todo mês eu faço, não. Eu tento fazer 1 vez por mês, mas quando eu tô em viagem ou alguma coisa assim mais agarrada, aí eu acabo não conseguindo fazer. Mas
para compensar vocês, vamos colocar assim, né? Tô fazendo dose dupla dessa vez, né? Então 2 vídeos aí numa mesma revista, não se acostumem com isso, hein? Isso aí é um extra pra vocês. Pode ficar tranquilo que eu não vou cobrar em dobro não, tá? Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Então, tipo assim, a maneira que eu trabalho aqui de colocar os ativos para vocês e mostrar os pontos positivos e negativos de cada ativo, isso você não encontra em lugar nenhum do mercado, entendeu? O cara que quer trabalhar apenas como o seu brinco, o macaquinho mandou, que muitas vezes o cara chega para mim e manda mensagem aqui, pô, Vivi, eu não tenho tempo para poder olhar, ler as revistas e tal, não consigo acompanhar isso. Eu posso comprar os ativos que tá lá e ser feliz? Eu falo, cara, dinheiro, ele é uma das coisas mais ciumentas que existe na face da Terra. E dinheiro é muito, muito ciumento. Se ele vê que você não tá dando atenção para ele, ele vai procurar outra pessoa. Ele vai embora da sua vida. Então você tem que colocar isso na sua cabeça, que se você não der atenção e carinho pra ele, meu amigo, ele vai procurar quem dê, entendeu? Então, tudo bem, você é agarrado, você tem um monte de compromisso, mas você tem que separar um tempo aí na sua semana, no seu mês, para você poder parar e estudar um pouco sobre o mercado, entender. Eu já faço a revista justamente para isso, para sintetizar a coisa para você. Tem um mundo de informação hoje no mercado, eu pego aquilo, leio coisa pra caramba, sintetizo aquilo e te trago a coisa mastigada. É só tu engolir a parada. E tem cara que não quer que engolir, né? Que é injetado na veia ali, né? Negócio. Então, tipo assim, eu acho que a galera tem que ter um pouco de zelo maior, um pouco mais de zelo pelo seu dinheiro. Então, se você não cuidar, é o que eu falo, eu sempre brinco com o pessoal, já viu aquele negócio, ó, cuida do seu filho, senão o traficante vai cuidar. A mesma coisa é o dinheiro, cara. Se você não cuidar dele, outra pessoa vai pegar ele pra cuidar, entendeu? Então, pensa nisso aí. E eu tenho esse perfil, esse perfil um pouco mais de tentar explicar para a pessoa, fazer a pessoa entender o porquê que ela está comprando um ativo. E muitas vezes o pessoal me manda mensagem perguntando, Vivi, mas você vai explicar quando vender? Então eu faço a mesma coisa quando eu acho que o ativo não é mais interessante, eu sempre vou explicar para vocês o porquê que o ativo não é mais interessante. Eu vou falar, olha, esse cara não é mais interessante por causa disso, disso, disso. Eu vejo isso aqui de risco e tal, aquela coisa toda. E eu sempre tento, vamos dizer, antecipar o momento ruim, né? Eu não fico esperando o barco afundar para depois sair. Eu sempre tento ver, pô, esse barco tá afundando, tá enchendo de água, vamos pular fora do barco. Eu sempre tive essa característica minha, e particularmente se você for olhar, eu fiz até um post no blog de todos os ativos que eu saí e eu escrevi por que eu estava saindo do ativo. Tipo, minha taxa de acerto era absurda nisso, porque eu pegava o ativo no momento que eu saí, como ele estava hoje, no 100% dos ativos pioraram, teve um que se salvou. Então, e muitos deles eu acertei, tipo, milimetricamente o que ia acontecer. É claro que uma hora ou outra vai acontecer de eu falar pô, vou vender esse ativo aqui, e o ativo vai dar a volta por cima e reverter, pô. Tem vários ativos que eu já falei também que, pô, vai acontecer isso, e os caras conseguiram reverter, porque são seres humanos, o cara pode, eu vou listar alguns problemas aqui do OHI, e pode ser que eles consigam dar a volta por cima, consigam contornar esses problemas de alguma forma. Então não tem como controlar isso. Eu estou só mostrando para vocês as cartas, né? E aí cada um tira as suas próprias conclusões. E uma coisa que eu vejo muito aí no mercado, né? Você vai, às vezes assim, nesses relatórios aí, você vê o cara... todo mês o cara tira 3 ativos da carteira, tira 4 ativos da carteira, e o cara vende essa carteira como sendo longo prazo, né? Compra o meu relatório aí de longo prazo, não sei o que, aí você vai lá, começa a reparar pra você ver, se o cara começa a tirar muito ativo, meu amigo, das duas uma, ou o cara é um incompetente e não sabe bolhufas do que tá fazendo, porque um cara colocar um ativo e passar 2, 3 meses tirar o bicho da carteira, tem uma coisa errada, o cara não tá sabendo o que tá fazendo, não sabe analisar. Pode acontecer uma vez ou outra você falar assim, pô, compra esse ativo aqui, de repente surgiu uma bomba ali que ninguém esperava e a coisa muda de figura. Pode acontecer, ninguém é livre, ninguém é isento de cair nessa armadilha, porque ninguém tem bola de cristal. Agora não pode, tipo, todo mês o cara tá tirando 3 ativos da carteira e colocando 3 novos, entendeu? Assim,
É que eu falo, ou o cara é incompetente mesmo, dá uma assinatura de competência fazendo isso no relatório dele, ou ele tá te enganando, falando que é uma carteira de longo prazo para você aposentar com a carteira, e na verdade é uma carteira de curto prazo que ele fica seguindo o mercado, a tendência do mercado, e fica girando patrimônio ali igual doido, fazendo você ficar girando patrimônio atrás de rentabilidade para parecer mais bonito para os outros. Se vocês pegarem a minha carteira Top Pix, vocês vão ver que é o primeiro ativo que eu estou retirando e já temos aí mais de ano com a carteira. Então é uma carteira bem sólida. Se vocês pegarem o relatório aqui, ó, das stocks, vou dar uma olhada aqui para vocês verem. Vou pegar os relatórios aqui das stocks, ó. Ao longo do ano, os 4 balanços já que a gente está acompanhando, só tem 2 ativos que tiveram resultados ruins, um trimestre ruim. Então a grande maioria é excelente, velho, excelente, normal, bom. Então são ativos assim selecionados a dedos, não estão isentos de dar problema não, todo ativo pode dar problema, mas não é aquele gira-gira de patrimônio. Isso demonstra que eu pelo menos entendo mais ou menos o que eu estou fazendo, né? Eu tenho uma base do que eu estou fazendo, não estou fazendo maluquice aí, trocando todo mês de ativo. Isso daí é uma coisa que você tem que levar em consideração, tá, gente? E é por isso que eu tô crescendo aí, comparando com... É claro que não tem a mesma proporção desses caras aí, que os caras levam isso como job, né? Isso aqui meu é um hobby. Eu fazer o ex-dividend pra vocês, eu faço porque eu gosto da parada. Talvez por isso eu tenha mais cuidado, e por conta desse ter mais cuidado, é mais gente entrando na assinatura. Então, todo mês aí tem uma galera nova entrando, e o pessoal sempre tá comentando aí com os amigos e tal. É diferencial comparado ao que tem por aí, entendeu? Geralmente o cara bota um funcionário aí qualquer, o cara tá cagando e andando pro seu dinheiro, ele se formou lá no MBA da vida aí e sai escrevendo relatório aí pros outros. Eu já sou um pouco diferente, né? Eu tô no mercado, vivo o mercado, muitos desses ativos eu tenho na minha carteira, e agora eu vou estar iniciando uma carteira de Top Pix privada, né? Que são essas Top Pix que estão no ex-dividend, mas eu não vou publicar lá no blog, só vou falar, comprei tanto as ações da Top Pix. Enfim, vamos ao que interessa. Então, o que nós temos para falar aqui? Nós vamos falar aqui do OHI, que é o Omega Healthcare. Eu tinha esse ativo na carteira, também vendi ele na minha carteira, e isso é um ponto até interessante, tá, gente? Quando eu retirar um ativo da Top Pix, não necessariamente sempre vai significar que o ativo é para sair da carteira de vocês. Porque o conceito da Top Pix é que lá eu considero os ativos mais prêmios no momento. Pode ser que o ativo tenha passado por alguma dificuldade e ele não seja a melhor opção para aquele momento ali. Então eu retiro ele, mas às vezes vai ter vez que eu vou continuar com ele na minha carteira, por exemplo. E às vezes não há necessidade de vocês venderem, simplesmente porque existe coisa muito melhor do que ele, vamos dizer assim, tá? Então o caso do OHI é um pouco diferente desse, mas de modo geral nem todos os casos vão se enquadrar no OHI. O OHI eu tirei ele da minha carteira aqui também, ó. Vocês podem ver que ele não tá mais aqui na minha carteira. E o legal é que, tipo assim, muitas vezes o pessoal que não é assinante do ex-dividend fica seguindo a minha carteira lá e os caras nem sabem que eu vendi o OHI, porque se for um ativo que eu tiver na Top Pix, eu vou retirar ele da minha carteira e não vou falar que vendi lá. Só vou falar que eu vendi aqueles ativos que não estão na Top Pix. Por exemplo, o KGR não tá aqui na Top Pix, por exemplo. Ó, pô, não tá aqui na Top Pix. Se eu vender ele, aí eu faço um post lá falando, ó, vendi o KGR por causa disso. Mas os Top Pix, eu vou falar apenas e exclusivamente pra galera do ex-dividend. Então, quem assina, quem tá pagando aí por mês, aí, anual aí a nossa assinatura, esses caras aí merecem um pouco mais de zelo, então eles merecem saber por que não ter o OHI na carteira, né? Vamos dizer assim. E isso daí é até um motivo para você refletir aí sobre mais um ponto positivo acerca do ex-dividend, né? Bom, eu vou dividir isso aqui em dois pontos. Eu vou explicar primeiro o que é o OHI e depois eu vou explicar os pontos negativos que eu vejo nele, que me fizeram a chegar na conclusão de que ele não é ativo para estar na minha carteira.
Primeiro ponto é o seguinte, o OHI é um REIT, para quem não sabe ainda o que é REIT, é como se fosse um fundo de investimento imobiliário brasileiro que nós temos aqui no Brasil, e ele é um REIT focado em saúde. Mas dentro da área de saúde nós temos diversos outros subsegmentos, né? Nós falamos aqui, por exemplo, há pouco tempo do HTA, né? Que é o Healthcare Trust of America. Nós falamos também sobre aquele de MOB, não está na Top Picks, mas enfim, tem um de MOB que é Medical Office, que são escritórios de médico, sala médica. E nós falamos aqui, não falamos aqui, mas eu sempre estou falando dele caramba, cadê o outro aqui, meu Deus, Stag não, ixi, sumiu aqui, Ventas, do Ventas, que é um outro REIT de saúde, mas o Ventas ele é um pouco mais diversificado. O Ventas, para mim, de todos os REITs de saúde, o Ventas é o que eu mais gosto, para mim é o melhor que existe no mercado de saúde. Ele é um ativo bem diversificado e bem interessante, muito interessante. E o OHI, ele é de um segmento que é um segmento de asilos e asilos com cuidados médicos, vamos dizer assim. São dois tipos de asilo, né? Um asilo que não tem cuidado médico, que o velhinho tá lá, não precisa de ninguém para acompanhar ele, tá lá no asilinho, lá quietinho, que é geralmente parecido com alguns asilos que a gente vê no Brasil. E nós temos o outro asilo que precisa de um acompanhamento médico. Às vezes o velhinho já tem, o idoso lá já tem, às vezes eu falo velhinho, pessoal, não é no sentido negativo da coisa não, porque às vezes a gente pode ter até algum idoso acompanhando a gente aqui, mas me desculpe aí, mas é que é modo de falar. Mas a gente tem aquele idoso que às vezes precisa de um acompanhamento de enfermeira, às vezes tem um Alzheimer, por exemplo, que precisa de alguém ali olhando de perto, ou tem às vezes algum problema médico de tipo locomoção, alguma coisa do tipo, enfim, alguma coisa que precisa de alguma enfermeira, não necessariamente precisa ser um médico ali, gabaritado, aquela coisa toda. Esses asilos aí, eles também têm, o OHI também tem bastante imóveis desses asilos. O OHI é o maior REIT de asilo no mercado americano. Esse segmento de asilo, ele é um segmento, inclusive o próprio Ventas tinha uma carteira muito grande de asilos, ele separou aquele REIT de asilo dele, botou no outro REIT e seguiu o caminho com o REIT de hospital, laboratório, etc e tal. Mas esse segmento de asilos, só para vocês entenderem, que vocês devem estar falando assim, pô, mas será que tem tanto asilo assim nos Estados Unidos e tal? É porque os Estados Unidos, ele tem um perfil um pouco diferente do Brasil, né? No Brasil, eu costumo fazer uma alegoria aqui pro pessoal. No Brasil, a gente é muito ligado às nossas origens, né? A gente pega, por exemplo, você vê que tem muita casa, tem muito pai de família que tem uns filhos lá com 30 anos dentro de casa, entendeu? A gente é muito ligado na família, entendeu? Os americanos, eu até vejo aqui os alemães também, a molecada começa a entrar na idade 18 anos, 20 anos, tal, uma coisa assim, os pais já querem mandar o filho para fora de casa. Você tem que meter o pé e cuidar da sua vida. Não fica igual o brasileiro que quer, ai, meu filhinho, que não sei o que, tadinho, tá com 30 aninhos, eu tenho que dormir aqui em casa, fazer um Nescauzinho do meu bebê. O cara tá lá com 32 anos nas costas. Eu conheço um monte de gente que vive, inclusive tem um funcionário meu lá, que entrou há pouco na empresa, um cara marmanjão. A primeira reunião que eu tive com ele foi o seguinte: quanto você tem? Ah, tem tanto. Você mora onde? Ah, eu moro com meus pais. Eu falei, caralho, que merda, que o mestre fez me colocando esse maluco doido na cabeça aqui? Eu falei, cara, a primeira meta que você tem que fazer aqui dentro dessa empresa é sair da casa dos seus pais. Vai morar sozinho. Ah, não, mas eu não sou casado, isso aqui não interessa, cara. Cria sua responsabilidade, aprende a ter sua independência. Vai morar sozinho, aluga um apartamento e vai morar sozinho. Primeira coisa que eu falei com ele. Mas é fogo, não tem jeito. A gente brasileiro tem muito disso, a gente é muito ligado. E o que acontece? Quando você tem essa conexão com seu filho, obviamente, quando você ficar velho, você não quer que seu filho te abandone, né? Vamos colocar abandonar é uma palavra muito difícil, né? É porque a gente tem essa mania de falar, né? Mas você quer que o seu filho fique ali com você, cuidando atrás de você. Então eu vejo inúmeros
filhos, né, vamos dizer assim, que carregam os pais ali já idoso e colocam os pais para morar dentro de casa. Isso é muito comum no Brasil. Então a gente vê um quadro reverso também quando chega na idade final do pai, né? O pai já tá velho, então aquela coisa, aí traz o pai para perto. Inclusive, no Brasil, às vezes você coloca o seu pai no asilo, a primeira coisa que vai acontecer é os seus parentes falar: esse cara é um monstro, colocou o pai dele no asilo, esse cara é um monstro terrível, ele vai morrer no inferno. É isso que os seus parentes vão falar. Você botou seu pai no asilo, é isso que eles vão falar. E lá fora é uma coisa muito comum, porque da mesma forma que os pais querem que o filho saia logo de casa e tome a sua responsabilidade, os filhos, quando os pais ficam velhos, os filhos também vão falar com ele: meu amigo, agora você se vira. Você não quis que eu pulasse fora do barco, então agora você se vira. Então, tipo assim, é claro que os filhos cuidam e tal, mas não é aquela coisa que a gente tem no Brasil, que levar o pai pra dentro de casa, cara, eu sei porque a minha esposa passou um pouco por isso, entendeu? Se ela falasse que tinha que colocar a mãe dela no asilo, o pessoal falava que ela ia pro inferno por causa disso, entendeu? E eu já falei com a minha irmã, porque eu tenho uma irmã também, e a minha irmã, praticamente a minha mãe vive quase o dia inteiro lá na casa da minha irmã. E eu falo com a minha irmã, eu falo: e aí, o dia que a mãe ficar velha, como é que vai fazer? Botaram no asilo? Não, você tá doido, a mãe não vai pra asilo, é um absurdo isso, eu vou trazer a mãe aqui pra casa, que não sei o que, eu vou cuidar da mãe, que não sei o que. Eu falei: gente, qual o problema da mãe ir pra asilo? Não tem problema nenhum. E aqui na Alemanha você vê um número absurdo de idosos que moram sozinhos. Só que chega um momento que o idoso morando sozinho, ele é mais perigoso ele ficar sozinho que ele ficar no asilo. Então aqui tem muito asilo que é comunitário. Você chega e aluga, você vai em alguns prédios aí que tipo assim, são 3, 4 prédios, tudo de idoso, meu amigo. Você vai ver lá, tem enfermeira que visita lá de vez em quando e tal, aquela coisa. Então aqui tem muito comum isso aqui na Alemanha. E nos Estados Unidos também. E eu não vejo nada demais nisso. Eu acho que se eu ficasse velho, meu amigo, eu viraria pra Laurinha e falava assim: me bota no asilo, vai viver sua vida, vai aproveitar sua vida, fazer o que você precisa, deixa eu lá no asilo quietinho lá, já tô velho já. Eu acho que eu não vou chegar na idade de velho não, capaz de eu ficar no meio do caminho. Mas enfim, se eu algum dia conseguir chegar a ficar velho, eu prefiro ir pro asilo do que ficar na casa dos meus filhos, atrapalhando, incomodando e tal. Eu sou muito enjoado, eu não gosto de incomodar ninguém. Então, enfim. Mas vamos voltar ao que interessa. Então isso daí é muito comum nos Estados Unidos. Então é um mercado muito... Por que eu estou explicando isso para vocês? É para vocês entenderem como é que funciona o mercado alemão. Mercado americano, desculpa aí, tô falando alemão aí que eu misturei as bolas. Para vocês entenderem como é que funciona o mercado americano. Porque às vezes vocês ficam assim: pô, mas será que tem isso tudo de asilo lá? Que coisa estranha. Porque você não vê uma quantidade absurda assim de asilo no Brasil, você fica assim: pô, mas é o que eu falei, é cultural o negócio, entendeu? Se você quer que seu filho saia logo, cresça e fique independente, da mesma coisa, quando você ficar velho, o seu filho vai falar pra você: se vira, papai. Eu não vou ficar bancando babá sua também não, quando você ficar velho. Então é recíproco a parada. Eu particularmente prefiro isso do que do jeito que a gente tem hoje no Brasil, de ficar um bancando a babá do outro. O pai com o filho até velho, depois o filho bancando a babá do pai. Tem gente que gosta, tá, gente? Porque às vezes eu posso estar falando aqui e o cara: pô, meu pai mora comigo, eu jamais colocaria meu pai no asilo. Beleza, cara, bacana, ótimo. Se você se sente feliz com isso, maravilha. Não tô falando que você tem que é obrigatório botar seu pai no asilo, não. Tô criticando o fato de que muitas vezes as pessoas criticam os outros que querem ter outro tipo de vida e falam assim: pô, pai, não tem como eu ficar ali bancando babado de você. Eu prefiro pagar pra colocar no asilo e tal. E o asilo vai cuidar melhor do que eu, talvez. Eu sou péssimo, eu não cuido nem de mim direito, quanto mais cuidar do meu pai e da minha mãe, cara. Eu vou cuidar muito mal. Então, tipo assim, o problema é as pessoas criticarem as outras por conta disso, entendeu? Mas enfim, vamos ao que interessa. Voltando aqui, a ideia era mostrar pra vocês como funciona o mercado americano. Então, vocês entenderam agora, né? Beleza? Então, uma vez que vocês entenderam, esse é um mercado muito aquecido. O que acontecia? Esses idosos, quando eles chegavam na idade já de velhinho lá e tudo e tal, eles não tinham como bancar esses asilos, porque a saúde nos Estados Unidos é um custo alto, é uma parada cara para se manter. E não pense você que todo americano ele ganha muito dinheiro quando aposenta. O americano, assim como o brasileiro, é uma pessoa que não pensa muito no dia de amanhã. Uma vez eu ouvi falar, se não me engano, acho que foi o Prats.
O Prats é um comentarista era do SBT, agora nem sei mais onde está o Prats. É um comentarista gaúcho, de vez em quando eu postava com as coisas dele no blog aí. Ele uma vez falou o seguinte: meu amigo, povo é povo em qualquer lugar do mundo. Vai ser povo aqui no Brasil, vai ser povo nos Estados Unidos, vai ser povo na Alemanha, não interessa. Povo é povo. Então aquela galera que é povão, que eles não pensam na aposentadoria, eles não pensam, não são igual vocês, os leitores da Ex-Dividende que são uma parcela muito pequena da população que pensam no dia de amanhã, por isso vocês estão montando a sua carteira de ações, para justamente você não chegar no momento de ficar velho e precisar de ir para um asilo, você não ter que depender de um repasse do governo, ter que depender do governo para poder se cuidar. O que acontecia? Eles ficavam velhos e não pensavam na aposentadoria, e a grana da aposentadoria deles não conseguia pagar o asilo. Muitos deles ficavam largados dentro de casa, em cuidados assim, bem largadões mesmo, e passando necessidades e tal, aquela coisa toda. E isso daí foi até um problema assim, bem grave nos Estados Unidos. E o Obama, ele bateu forte nessa questão, que aí vocês devem ter ouvido falar do Obamacare, que é um programa de saúde que ele criou, para justamente fazer um repasse, né, de uma parte para aqueles idosos que não tinham condições de pagar, o governo bancava esses asilos para eles. E isso daí foi um boom tremendo, né, porque o Obama, a popularidade dele foi lá pro alto por causa disso, né, que a população americana de idosos é muito alta, né, e aí, você chega um cara falando que eu vou pagar seu asilo, aí você sabe como que acontece, né. Então, até um ponto aqui, né, abrir um parênteses aqui, né, porque conhecendo o meu público, né, eu sei, a grande maioria da galera do Ex-Dividende não é assim não, mas lá no blog, lá público, o pessoal parece que é o que eu chamo de analfabetismo funcional, é o cara que não consegue interpretar o que eu falo, né. Então, e olha que eu não falo uma linguagem tão difícil, né, quando eu falo pra vocês que o americano não se preocupa com aposentadoria, não quer dizer que todo americano não se preocupa com a aposentadoria, mas sim que boa parte dos americanos não se preocupam com a aposentadoria. E que também aquela parte que se preocupa com a aposentadoria nos Estados Unidos é ainda assim muito maior do que a parte de pessoas que se preocupam com a aposentadoria no Brasil. Então, só para deixar claro aí, porque senão o pessoal acaba interpretando errado o que eu falei e depois me manda mensagem: você tá falando besteira, Viver. Muitas pessoas se preocupam nos Estados Unidos com a aposentadoria, muito mais do que no Brasil. Sim, muito mais, mas não é a grande maioria da população. Então, fechando parênteses aí, voltando para nossa conversa, o que aconteceu? O Obama criou esse Obamacare, que é um programa de repasse. E aí, meu amigo, você já sabe o que acontece quando o governo resolve meter o bedelho no mercado. Ele desregula e zoneia com o mercado completamente, porque ele afeta a balança de oferta e demanda, ele bagunça a coisa totalmente. E foi mais ou menos isso que o seu Obama fez. O Obama, que inclusive, para a Globo News é considerado um semideus, mas para os americanos ele é considerado um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos. Ele acabou com a economia americana. E ele começou a fazer esse repasse lá para esses operadores de saúde, e os operadores de saúde começaram a ter lucros absurdos, porque o governo começou a investir pesado e um monte de asilo foi aberto, mais do que o normal. E esses idosos aí que muitas vezes não tinham condições de ficar no asilo foram para lá, e os operadores, como estavam recebendo rios de dinheiro, não se preocuparam muito em ser produtivos, né, em conseguir fazer mais com menos, né, gastavam de forma assim bem descomprometida, porque sabia que o governo estava sempre repassando ali. E o pessoal acha que a farra vai continuar até que o dinheiro acaba, né? O que aconteceu? Com a entrada do Trump, o Trump falou assim: gente, eu vou fazer uma redução de impostos, só que para reduzir esses impostos eu preciso de reduzir os gastos públicos, e o maior gasto público era o famoso Obamacare, que era a grana lá dos asilos que o Obama passava para os velhinhos. E aí, para o Trump fazer a política de redução de impostos dele, precisava de fazer cortes severos nisso. Foi aí onde começou a crise no segmento de saúde. As ações de muitos REITs começaram a despencar e tudo e tal.
e o Omega Healthcare despencou, meu amigo. Só que o que acontece? Eu analisei os inquilinos, os operadores do Omega Healthcare. Tinha operadores com problema, mas eram muito poucos. A grande maioria era muito bom. Então, assim, era aqueles pequenininhos, eram muito poucos os operadores com problema. Agora tinha uns outros fundos que tinham operadores assim com um balanço muito fraco. E aí teve outros fundos especializados em asilos que sofreram bastante com relação dessa mudança do Trump aí. Porque o Trump resolveu cortar um pouco esses repasses, reduziu esses repasses, e aquele fundo que tinha os operadores lá que não eram muito produtivos, acabaram entrando em inadimplência, alguns quebraram e tudo e tal, deu uma confusão tremenda. E, enfim, porque para quem não entende, esses REITs que a gente está falando, eles são donos dos imóveis, eles possuem os imóveis são deles, e eles alugam para outras empresas operarem aqueles imóveis. Então, eles não fazem a operação do negócio, é outras empresas que operam. Essas empresas que operam, elas pagam o aluguel pra gente, que a gente que é o acionista dos REITs, e recebe a grana do governo. Então tem lá 100 velhinhos lá na cama, lá, alugada, né? Porque isso aí é contabilizado por cama, né? Tem 100 camas lá alugadas, ele recebe lá R$1.000 do governo, paga lá R$80 de aluguel e 20 conto ele põe no bolso deles, entendeu? É claro que não é essa proporção, só pra vocês entenderem. Então, mais ou menos assim que funciona. A gente ganha o aluguel desses caras. Só que se esses caras estão recebendo menos do que o gasto deles, vai acontecer que eles vão entrar em prejuízo e não vão ter como pagar o aluguel. E foi isso que aconteceu com muitos deles. Repassavam-se pouco valor para ele por parte do governo, porque o Trump começou a cortar. E aí, meu amigo, eles... inclusive, uma das primeiras revistas que a gente escreveu foi justamente sobre isso. Os REITs que iam se beneficiar com o Trump, com a entrada do Trump. E uma das primeiras revistas médicas de um REIT de saúde que eu escrevi foi justamente sobre isso, explicando sobre essa questão. Dá uma olhada nessa revista, que eu não me lembro muito bem qual é o número. Mas enfim, é uma revista bem antiga lá, de trás lá. Mas essa revista aí, eu explico qual o segmento subsegmento de saúde que ia ter mais benefícios com essas políticas do Trump, porque o segmento de deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Esse aqui é DOC. Esse REIT aqui, porque ele era focado mais em sala médica e tal, aquela coisa, então ele sofreria menos com as coisas com essa mudança aí por parte do Trump. Então, basicamente, eu já vinha falando isso aí desde lá de trás, né, há bastante tempo. Então, pra galera aí que tá acompanhando aí o ex-dividend há mais tempo, já tava meio por dentro disso. Mas pra quem não tava, tá chegando aí de primeira vez, ficar por dentro aí de como é que é o panorama da coisa. Bom, o que aconteceu? O HI, ele tinha alguns inquilinos, mas esses inquilinos não estavam tão problemáticos quanto os outros REITs. E aí eu fui comprando mais OHI, comprando mais, até o pessoal falou, pô, mas você não tem medo, não sei o que. Eu falo, galera, por enquanto tá controlável. Ele tinha um payout baixo, tinha uma margem aí para ele poder ficar inadimplente com alguns inquilinos sem ter um corte de dividendos, tanto é que ele manteve o crescimento aí por esses anos, etc e tal. Até que chegou um momento que a coisa do Trump foi apertando, os inquilinos foram se complicando e ele começou a ter alguns problemas em alguns inquilinos grandes. Então, 3 dos top 10 inquilinos dele entrou em inadimplência. A gente já citou isso nos outros balanços comentados. Se você ainda não viu, assista os outros balanços comentados da parte do Omega Healthcare, principalmente se você for acionista do Omega Healthcare. Nós temos aí o Genesis, o Signature e o Oriana. O Oriana foi o mais problemático de todos, porque o Oriana tinha uma parcela considerável aí de imóveis alugados para ele, e ele quebrou, ele faliu, literalmente o operador faliu, não foi um problema de inadimplência, ele quebrou mesmo, literalmente. Então, a gente teve aí, eu comento sobre isso, deixa eu ver aqui, esse aqui é o balanço do Omega Healthcare, tá, gente? Eu abri aqui para dar uma lida, pegando alguns pontos aí, ó, aqui, ó,
quarto trimestre, incluindo 27 milhões para Oriana, reestruturação de 3,9 milhões, enfim, acho que aqui já não tem mais os inquilinos dele aqui não, o Oriana já saiu fora daqui, ó. Então a gente tem o Genesis, o Signature e o Oriana que quebrou e saiu fora daqui. Mas o Oriana, ele respondia por 50 milhões, era a receita dele de provinda do Oriana. E aí eu havia falado para vocês assim, gente, eu vou continuar com o Omega Healthcare como top picks, mas se mais algum inquilino dele entrar em problema de inadimplência ou alguma dificuldade financeira, eu vou retirar ele da top picks. Nesse momento, quando eu falei assim, eu vou retirar ele da Top Picks, eu só iria retirar ele da Top Picks, mas eu não ia retirar o OHI da minha carteira. Eu ia continuar com o OHI na minha carteira. Ele não seria para mim um ativo premium, talvez eu não aportaria mais nele, esperaria ali algum tempo para ver o que ia acontecer e só aportaria nele mais para frente, mas eu ia tirar ele da Top Picks. O problema é que entrou esse inquilino em problema, que foi o Daybreak, é um nome esquisito, né, Daybreak. Mas esse é o nome do inquilino. Ele ficou devendo 4 milhões em aluguel nesse trimestre. E o OHI conseguiu negociar com esse Daybreak aí para pagar 2,5 milhões nesse primeiro trimestre, tá? E mais 2,5 trilhões no segundo trimestre. O problema é que se o Daybreak não conseguir recuperar a sua finança, vai virar uma bola de neve, porque nós temos mais 3 aluguéis aí no primeiro trimestre que ele vai ter que pagar. Depois mais 3 aluguéis no segundo trimestre. Então, uma coisa que vocês sabem o que acontece quando o inquilino entra e começa a ficar inadimplente. A chance que tem dele conseguir se reverter porque para o cara ficar devendo aluguel, meu amigo, a situação tem que estar muito preta. Vocês já pararam para pensar? Ele não está devendo dividendo, não. Ele está devendo aluguel, cara. Então, tipo assim, primeira coisa que você faz quando você está ruim das pernas, você não distribui lucro. Então, você corta os lucros, corta os dividendos. Segunda coisa que você faz, você tenta cortar as despesas assim mais, como é que eu vou dizer, supérfluas, né? Então, alguma coisa assim extra que não tem muito a ver com o core business da parada, você corta. E depois é que você vai pensar em cortar um aluguel, uma das últimas coisas, porque, pô, você vai ser despejado, né? Então, não é uma coisa muito boa você ficar devendo aluguel. Então, significa que o caixa do cara não é que não tá dando lucro, tá num prejuízo forte, entendeu? Tá me entendendo? Então, e muitas vezes tem a questão ainda da dívida, né? Porque, tipo assim, nesse meio tempo, o cara geralmente às vezes para de pagar o empréstimo, né? E aí, pô, ele não consegue pagar o empréstimo, aí ele vai ficar devendo aluguel, porque geralmente às vezes o cara faz um empréstimo para pagar o aluguel. E aí vira uma bola de neve gigantesca. Então, tipo, para ele conseguir se recuperar, mesmo que ele consiga pagar o aluguel, ele já tá totalmente destruído o caixa do cara, entendeu? Então, quando o cara entra numa situação dessa, é muito preocupante, entendeu? É muito preocupante. E o que o Omega Healthcare fez? Pô, como nós estamos com problema no Daybreaks e é mais um inquilino nosso com situação complicada, nós não vamos mais subir o dividendo. Ele já falou que vai manter o dividendo estável, aquele mesmo dividendo, e não vai subir. Eu acredito até que talvez ele consiga manter esse mesmo dividendo, né? Porque se você for considerar... O que acontece? Se você considerar tem uma parte aqui que ele fala aqui, quer ver? FAD, que seria o valor que eles têm para... Eu não estou conseguindo aqui, acho que esse aqui, eu acho. Bom, mas enfim, eu anotei alguns números aqui que eu fui lendo, porque depois para achar isso aqui no meio da conversa com vocês é meio complicado. Mas o FAD dele, que é o dinheiro que ele tem disponível para pagar de dividendos, dá 0,65 por ação. Ou seja, ele tem 0,65 centavos, tem 65 centavos de ação para pagar dividendo. E o que ele tem hoje de dividendo é 0,66, ou seja, ele não conseguiria pagar o dividendo. Porém, ele tem esse dinheiro do Daybreak para receber, que não foi computado. Então aí, vamos dizer que, considerando que ele consiga receber do Daybreak, ele teria um dividendo anual de 2,64 e ele estaria com FED de 2,67. Então, teoricamente, o dividendo dele está seguro, tá ok? O dividendo dele está bem seguro por conta desde que ele consiga receber desse Daybreak, tá? Partindo dessa primícia.
Mas mesmo que ele não consiga, o cara fique inadimplente, mesmo que o OHI cortasse os dividendos, eu ainda continuaria com o OHI na minha carteira. Eu não iria vender ele, porque ele está num segmento que eu considero um segmento que a longo prazo ele vai continuar existindo, né? Não tem como, esses idosos têm que ir para algum lugar, não tem como você botar eles numa caixa de papelão e mandar para Marte, não dá, pô. Então, e você não cuidar deles de forma zelosa, né? Isso fica muito ruim para o governo. Então, o governo vai ter que o Trump vai ter que mexer nisso de alguma forma, porque da forma que ele fez, os operadores estão quebrando, um atrás do outro. E já tem uma mudança, se eu não me engano, vai começar em outubro, essa reformulação do repasse, e deve melhorar um pouco para essa galera dos asilos. O repasse do Trump deve melhorar um pouco. Então, eu ainda não estudei a fundo isso, dei uma lida por alto, mas a estimativa é que vai assim conseguir, pelo menos eles não vão fechar no prejuízo, eles vão conseguir pagar as contas, vamos dizer assim, né? Então, aqui a gente precisa de analisar como que o OHI vai conseguir passar por essa questão do daybreak, né? Porque se você for pegar, por exemplo, o Oriana estava com 50 mil de receita, vamos dar uma olhada quanto que o daybreak corresponde aqui, ó. Daybreak, ó, 30 mil. Então, é um problema para eles tentarem resolver bem complicado, né? Porque, pra vocês terem uma ideia, ele levou 5 trimestres para resolver o Oriana com 50 mil. Você imagina se esse daybreak aí entra em algum problema de falência, alguma coisa do tipo. Com 30 mil vai demorar bastante. E qual foi a solução que o OHI deu pro Oriana? O Oriana, que foi o outro operador, isso aqui, gente, é o nome dos operadores, são as empresas que cuidam da operação do asilo, né? São os caras que realmente vão lá, assinam um contrato com o governo, cuidam dos velhinhos, contrata médico, contrata enfermeira, limpeza, etc e tal. São os operadores do negócio, quem toca o barco, né? A gente só aluga o imóvel para esses caras aqui. Então, o Oriana, quando ele quebrou, muito dos imóveis do Oriana foram alugados para esses outros operadores que o Omega Healthcare tinha na carteira. Ele relocou esses imóveis para esses caras passaram a operar esses asilos. São pessoas que às vezes têm uma gestão muito melhor do que o Oriana tinha, e aí talvez eles consigam reverter o quadro negativo da coisa. Só que você imagina se o daybreak quebra, será que ele vai conseguir relocar esses 30 milhões que ele tem de receita aí, de aluguel para os outros inquilinos? Será que os caras ainda vão ter gás para poder absorver esses 30 milhões dentro da própria carteira? Que a maior parte foi colocada na própria carteira. Ele vendeu muitos ativos, teve vários ativos que ele vendeu com prejuízo, ou seja, vendeu a menos do que tinha comprado, enfim, etc e tal. E o que me leva a crer que é um investimento de muito risco o OHI hoje em dia, bastante risco, principalmente com esse problema já conhecido do daybreak. Se fosse não tivesse um quarto inquilino com problema financeiro, lembrando que o Signature e o Genesis também estão com problemas, tá? Que é o top 3 e o top 4 inquilino dele. Então, se não fosse essa questão aí dos inquilinos com problema, pô, show de bola, entendeu? Tivesse só os dois aqui, vamos dizer que estão com problema, mas não tá tão grave quanto o Oriana, estão conseguindo pagar os aluguéis, dava para tocar o barco tranquilo. E é aquilo que eu falei, o meu problema de retirá-lo da minha carteira pessoal não foi nem essa questão do daybreak, que o daybreak para mim eu retiraria ele da Top Picks, falaria, pô, não quero ele mais na Top Picks por conta disso. As chances de cortar o dividendo dele são muito grandes, e aí ele já não seria mais um ativo Top Picks, teria outras coisas melhores para colocar no lugar dele. Então, isso daí é uma parte da análise, tá? Agora, a outra parte que me fez retirar o OHI é justamente o processo de... Uma outra coisa que eu notei aqui para comentar com vocês é que é o seguinte, o Oriana, quando ele conseguiu fazer essa renegociação aí dos aluguéis, ele alugou com 30% a menos do que estava alugado por Oriana. Então, tipo assim,
Será que ele vai conseguir, caso o Daybreak tenha algum problema, relocar esses 30 mil? E qual o custo que vai ser abaixo desses 30 mil? Tá me entendendo? Então, porque já seria a segunda inquilino quebrando. Hein? E provavelmente os caras que assumissem esse problemão aí, né? Os outros operadores que assumissem esse problemão no colo deles iriam cobrar um prêmio muito maior por isso, né? Então é uma coisa a se considerar. São 57 propriedades alocadas por Daybreaks. E espera-se uma queda de 30% aqui, quase 10 milhões, né? Nesse aluguel aqui. Então seria desastroso isso acontecendo, né? Certo? Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas o que me fez retirar o Omega Healthcare da minha carteira aqui? Se vocês forem ver, ele não está mais aqui na minha carteira. Eu também retirei daqui. Vou retirá-lo da Top Picks. Não vai estar mais presente aqui. Justamente esse anúncio aqui deles, que é... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. É um anúncio que eles compram a Medicare. Med-Equities. Na verdade, não é Medicare, não. Med-Equities. Daybreaks. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Portfólio. Esperamos cientificamente o novo administration cujo de aquisição, ó. Nós estamos olhando a completar a aquisição da Med-Equities. Que é essa Med-Equities? É um outro REIT de saúde. Ó, Med-Equities Real Trust. Eles estão se fundindo, né? E a Oriana tá fazendo uma compra deles. Aqui no ativo que eu até coloco aqui sobre ela. O HI adquiriu o Med-Equities Trust por aproximadamente 600 milhões. Os acionistas receberão 0,23 por ação e $2 em dinheiro. A transação deve ser concluída em definitivo nesse primeiro semestre de 2019. E aí você, a primeiro olhar, fala assim, pô, legal, tá comprando um outro player. Isso aqui é um outro REIT, tá, gente? Esse REIT aqui é listado na bolsa. E aí a gente começa, eu comecei a olhar o Med-Equities, eu falei assim, cara, eu conheço esse REIT de algum lugar. Depois eu lembrei de onde que eu conhecia ele. Eu acompanhei esse Med-Equities desde o seu IPO. Se você for pegar lá no blog do Viver de Dividendos, você vai ver que eu falo do IPO dele. Tem lá na época que eu fazia o podcast, tá falando eu tinha uma sessão que eu falava dos IPOs, e eu falo do IPO do Med-Equities, e vocês vão ver que eu falo lá, eu falo assim, é um REIT interessante, eu vou olhar ele porque ele é bem diversificado, apesar do risco de ter muito asilo nele, eu achei ele interessante. Eu falei desse Med-Equities lá, deem uma olhada no podcast lá, se vocês pesquisarem aí, né, pra vocês verem como é que as coisas vão se linkando, né, cara. Eu tava aqui dando uma olhada melhor nos balanços do Ômega, e aí eu tô assim, cara, eu me lembro desses caras de algum lugar, aí depois que me veio a cabeça. Bom, Med-Equities, esse camarada aqui, nós temos aqui uma planilhinha aqui, uma apresentação deles, e vamos dar uma olhadinha aí no que tem de mais interessante neles. Bom, que eu vejo de negativo? Eu acho que essa aquisição deles aí foi péssima. Foi essa aquisição que está me fazendo retirar ele da minha carteira. Por quê? Esse é um REIT que quando eu olhei ele a princípio, eu falei assim, pô, parece ser um REIT bem legal, bem interessante. Só que eu não entrei nele por conta disso aqui. Ele tem 45% de asilos. Esse Skilled Nursing Facilities são asilos. Isso aqui, só explicar para vocês o percentual. 45% é asilo. Aqui nós temos 24% de hospitais. Basicamente esses dois aqui são hospitais, né, cara? Vamos colocar 36%. Na verdade, o que mais me interessou nesse REIT, na época, foi essa outra fatia dele aqui, entendeu? Então aqui nós temos bem diversificados aqui, com características bem interessantes aqui. Eu vou explicar cada um dessas siglas para vocês entenderem mais ou menos. Só que nós temos aqui 36% de hospitais. Esses 4% aqui, desses BH, é como se fosse uma tradução aqui em português, é como se fosse um hospício. 4% são hospícios,
uma percentual considerável. Achei um ativo um pouco diferente da área de saúde, né? Foge um pouco do senso comum, né? De asilo, sala médica, então, e hospital, né? Vamos dizer assim. Então você tem 4% ali em hospício, que tem muitas pessoas com problema de saúde mental. Isso aí é muito comum, entendeu? Você não tem onde enfiar esses caras. Então é bem interessante você ter uma fatia dessa na carteira. E 6% são dedicados a ativos do tipo de tratamento de reabilitação. Pô, sei lá, aquele filhozinho maconheiro que você tem, você botou ele em algum negócio de reabilitação e tal, aquela coisa. Então também achei um tipo de imóvel interessante para se ter na carteira. E 1% ali de sala médica. Basicamente essa fatia aqui foi a que mais me interessou. Ele era bem diversificado. Eu estava buscando um REIT que fosse bem diversificado, mas na época o que me desanimou dele foi esse fato dele ter 45% como é que se diz? Em asilos. E na época que ele lançou a IPO, em 2016, se não me falha a memória, foi isso mesmo, 2016, esse segmento de asilo estava passando no ápice da crise deles, entendeu? Então, eu peguei e falei assim, vou esperar um pouco esse negócio do asilo se definir, eu não sei como é que é a carteira de inquilinos dele, se é muito boa, se não é. Do OHI eu tinha estudado alguns inquilinos e eu sabia que, tipo assim, tinha inquilinos muito fortes dentro da carteira do OHI, mas eles ali eu não sei e tal, aquela coisa toda. Mas eu comecei a acompanhar ele de perto, depois parei. Mas assim, é um ativo bem diversificado, bem interessante. Mas aí, esses são os pontos positivos. Mas o que a gente vê de ponto negativo nele aqui? Bom, o que me desanimou aqui nele foi essa exposição muito grande no Texas. Boa parte desses inquilinos aqui são inquilinos de asilo. E se você for olhar o Texas, ele é uma das partes que menos paga, né? Você vê aqui, ó. Esses aqui são os inquilinos dele, ó. Esses caras aqui do Baylor, cara, esse hospital aqui é muito pica, velho. É muito pica. E ele foi um dos motivos, assim, que mais me atraiu. Porque eu queria um ativo mais por conta dos hospitais, entendeu? Eu já tinha o Ventas, gostava muito do Ventas, mas queria uma segunda opção. Esse Baylor aí é 9 bilhões de receita, é uma empresa que está crescendo muito e você vê aqui, ó, são 9,1 bilhões de receita, rate de A3, então tipo um excelente rate, um excelente rating de empresa, tem 48 hospitais, entendeu? Então era um cara que me atraía mais nesse ativo, então é que é o primeiro que ele botou aqui, ó, o melhor inquilino dele. E aqui a gente tem, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui o número de, acho que não é nesse aqui não, acho que tá aqui, ó. Não, aqui, ó. Aqui tem um outro relatóriozinho. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui números. Não, acho que tá aqui no começo. Ficou meio perdido. Não sei se é nesse aqui ou se foi no balanço do ômega. Acho que foi aqui no balanço do ômega que eu tô querendo puxar aqui. Tá aqui. Então, nós temos aqui um outro ponto que é o que me desanimou, foi essa alta exposição dele na questão do Texas. Ele tem uma quantidade muito grande aí de ativos expostos no Texas. Cadê? Aqui. Ó, 48% da receita dele vem do Texas. E o Omega Healthcare já tem também uma posição muito grande aqui no Texas. Vocês podem ver aqui, ó, o maior número de propriedades é no Texas, entendeu? Então eu acho que seria uma exposição muito grande no Texas e não me interessou muito isso. Mas isso daí até que vão considerando aí, somando, né? Eu tô tentando achar aqui, gente, o percentual de Medicaid e Medicare de cada um, mas eu não sei onde que eu vi isso, cara. Eu vi em algum lugar aqui, velho. Aqui, achei. Ó, por exemplo, o Omega Healthcare, ele já tem mais da metade vamos colocar 80% da receita dele vem aí por conta do Medicare e do Medicare e do Medicaid.
Eu vou explicar para vocês qual a diferença de um e do outro, para vocês entenderem, né? Porque às vezes vocês ficam vendo isso aí. O Medicare, ele é para quem tem mais de 65 anos, ou seja, quando você fica idoso nos Estados Unidos e você não tem uma renda muito boa, aí você entra no Medicare. Isso daí é um programa federal. Isso aí não tem nada a ver com os estados, isso não. É um repasse federal. E o Medicaid, ele é mais para quem tem baixa renda. Então, aquele pessoal que tem... E aí, independente da idade, tá, gente? Se você não tem uma alta renda e precisa de um apoio médico, alguma coisa, aí você entra no Medicaid. Que você vê que é mais da metade da receita deles, desses operadores, vem desse grupo. E o privado, que seria a parte mais interessante para mim, é 12% apenas. Então, tem esse ponto negativo que a gente precisa de considerar, que ele depende muito do governo. Então, esse tipo de REACH, esse tipo de segmento, é um segmento que, se você entrar nele, você sabe que depende exclusivamente do governo, que é 12% só vindo do setor privado. Então, é uma parada a ser considerada, entendeu? Então, o que aconteceu? O Texas, ele tá comprando esse REIT aqui, o MedEquities, e 48% da carteira vem do Texas. E se vocês forem ver aqui, ó, no próprio comentário do CEO, do Taylor, tem uma parte que comenta do Texas aqui, ó. Right, expense, deixa eu ver aqui. 4 milhões, daybreak, o investidor. É contado cash bake, information, 4 trimestres, investimento. Aqui, ó. A operação Environment in Texas permanece um desafio, entendeu? Porque se você for ver o repasse que o Texas tem, é um dos mais baixos dos Estados Unidos, entendeu? Lowest Medicaid Reimbursement Rates no país. Aí eu fui pesquisar isso daí, ó. Tem uma tabelinha aqui que eu pesquisei para trazer para vocês, ó. Ordenando aqui dos piores para os maiores, né? Ao Texas, ó, 0,88 o indicador de repasse dele. Então é muito ruim, é muito baixo mesmo, né? Enquanto você vê outros estados aí com uma lista de repasse muito maiores. Então, nós temos aí uma carteira do HI que já é muito grande no Texas. Ele está comprando um outro REIT que também tem uma exposição gigantesca no Texas. E isso daí é muito preocupante. Isso daí é o que mais me preocupou, considerando todo o bolo. E a gente começa a olhar aqui o MedEquities, a gente começa a ver que, na verdade, o HI está comprando um problema, não a curto prazo, a longo prazo. Por quê? Essa compra que eles estão fazendo, eles estão interessados no aumento já de cara de FFO, vamos dizer assim, entendeu? Então ele vai ter 5 centavos de aumento de FFO, então já ajuda na hora dele pagar o dividendo, né, vamos dizer assim. Porém, ele está comprando uma série de ativos problemáticos. Se ele estivesse comprando, tem um lado positivo que é que ele está diversificando, né? Está entrando mais ativos de diversificações aqui. Espero que o HI continue diversificando, né? Infelizmente, às vezes você compra um ativo desse, você não consegue só comprar esses caras aqui. Seria o ideal, né? Que ele chegasse e falasse assim, não, me dá só os ativos, fica aí com seus asilos aí para trás. Aí eu acho que dificilmente ele conseguiria alguma coisa desse tipo. Mas o problema é que o ômega está numa situação que não está muito favorável. Se ele tivesse com um balanço mais redondinho, mais equilibrado, poderia correr esse risco de comprar esses problemas aí do MedEquities. Mas não é o caso, entendeu? Então, ele está comprando uma diversificação maneira, mas também está vindo uns problemas aí junto com ele, entendeu? Então, isso daí é o que me preocupou. Por quê? Deixa eu puxar aqui para vocês. Não tá aqui, tá aqui. Ó. Tá nesse aqui. Esse aqui é outro balanço. Isso aí é para vocês verem como que eu sofro na hora de analisar essas paradas aí. Você tem que ir olhando um monte de relatório, um monte de coisa para você poder se posicionar. Olha a receita desse camarada aqui, ó, o MedEquities. Lembro que eu falei com vocês, é um REIT bem interessante, que não sei o que, tem que acompanhar ele de perto. E se você fosse olhar os números dele, estavam indo muito bem, ó, 15,7, depois 16,2. A receita do menininho vinha crescendo, a receita dele vinha crescendo, isso é um bom sinal.
16,7, 17,5 nesse trimestre. De repente, em setembro, 9,6. Aí você começa a olhar para ver o que aconteceu em setembro. O que aconteceu em setembro foi o seguinte: esse inquilino aqui, esse garotinho aqui, ó, esse menino aqui, o Oni, cadê? Aqui, ó, o On Point. Esse camarada, ele entrou em inadimplência. Ele não conseguiu pagar as contas dele. Então, tipo assim, olha o despencada que ele deu na receita do fundo, entendeu? Deu uma queda vertiginosa aí na receita. Então, é um problema que o HI já está tendo problema com o Genesis, com... Eu não me lembro ao todo o nome de todos os inquilinos problemáticos dele. Era o Genesis, o Oriana, o Signature e o Daybreak. E agora a gente tem mais um cara aí vindo com problema, que é o Point. E tem também um outro, que é o Fundamental. Anotei aqui para não esquecer. Esse Fundamental, que é o segundo maior inquilino dele, o One Point é o maior inquilino desses caras aqui, entendeu? Vocês não estão entendendo. É realmente complicado. Quer ver? Ó? Aqui tem uma lista aqui de inquilinos que eu anotei aqui, ó. Eu tenho que pegar aqui, ó. Ele é o maior inquilino dele. Então, assim, o segundo maior é o Fundamental. Tem aqui uma tabelinha que ele mostra aqui por inquilino, eu acho. Aqui, ó. Não sei se é esse aqui... Não sei se é esse aqui, ó. Por cento do total. Aqui, ó. Esse aqui mesmo. Então aqui, ó, Life Generation Fundamental é o segundo. O On Point não tá nem aqui, porque ele não pagou o raio do aluguel. Então, nós temos os dois maiores inquilinos do fundo já vindo para a carteira do HI e com problemas financeiros. E todos os dois do Texas. E é aquilo que eu falei, o Texas, ele é um dos estados que tem um dos menores repasses por parte do governo. E vocês sabem que lá, como eu mostrei para vocês, 80% da receita vem do governo. Vai haver em outubro, como eu disse, uma reformulação nesse lance de repasse por parte do governo, mas é uma coisa que ainda não está certo. Então a gente não sabe se em outubro a coisa vai melhorar. O próprio estado do Texas também está fazendo uma reformulação, porque o Medicaid, que eu falei com vocês, que é quando o cara tem baixa renda, ele é um programa estadual e um programa federal também. O cara pode ter até os dois, o Medicare e o Medicaid, mas o Medicaid ele é uma combinação dos dois. Então, o estado do Texas também vai dar uma olhada e uma reformulada nisso, porque tem um monte de operador lá quebrando. Então, pode ser que talvez melhore a partir de outubro, alguma coisa comece em 2020 a dar resultado. Mas até lá, eu acho muito arriscado. Eu já estava achando arriscado com uma inadimplência do Daybreak. Agora eles vieram, compraram esse Medicaid Equities, pagaram caro por ele, não tão caro, foi um preço assim, foi um pouco acima, mas aceitável, vamos colocar assim. E mesmo assim, tem que desembolsar essa grana para pagar, e mesmo assim, você está vindo com um monte de inquilino problemático para sua carteira, num estado que não tem perspectivas de ter um crescimento muito alto. Vocês viram lá que o Texas é um dos repasses mais baixos. Então, por conta desse conjunto da ópera, é que eu vejo que o HI está com um risco muito grande. O problema não é o fato dele cortar o dividendo, porque isso aí eu acho que é meio que inevitável que vai acontecer com a entrada desses inquilinos problemáticos do Medicaid. É o fato de que a longo prazo ele não vai conseguir se recuperar rápido. Por quê? Ele está com uma carteira muito pesada em cima do Texas. E o Texas tem um repasse muito baixo. Então, a menos que o governo do Texas mude isso, e o governo Trump também mude esse repasse para o Texas, a gente não vai conseguir ter uma perspectiva melhor para o HI. Então, não dá para contar que o governo vai fazer isso. Então, eu prefiro tirar ele da minha carteira e depois, mais para frente, a gente volta a analisar ele. Não é um ativo que, tipo assim, larguei ele de mão, não quero mais saber dele. Não é isso, gente. Vou tirar ele da carteira e depois, mais para frente, eu vejo se ele conseguir reverter esse quadro, a gente põe ele de volta, não tem problema, entendeu? Só que o risco agora é muito grande. Quando eu coloco um REIT na minha carteira, eu não coloco o REIT pensando em crescer o dividendo sempre. Porque eu sei que a análise de REIT, o pessoal às vezes me manda mensagem aqui falando o seguinte: ô Viver,
Tomar uma aguinha aqui. Eu vi que os seus estoques, todos eles crescem em dividendo. E os REITs não. Gente, não dá para você analisar um REIT como se fosse uma empresa. Ele não vai crescer o dividendo por 50 anos. São pouquíssimos REITs que vão conseguir fazer isso. Você pega o FRT, o Health Income, é um caso ou outro, entendeu? A grande maioria dos caras vão cortar dividendo, porque REIT é um pouco mais cíclico, né? Então, e ele não consegue ter uma diversificação de receita como uma empresa consegue. Ele não consegue mudar de negócio de uma hora para outra. Então, são características diferentes. Então, eu aceito o REIT cortar o dividendo, o REIT não crescer o dividendo. É uma coisa que eu aceito na minha carteira. E eu entendo que às vezes algum REIT desse meu vai passar por isso e eu não vou tirá-lo da minha carteira por causa disso, entendeu? O que eu tenho que analisar é se a longo prazo, né, ele vai conseguir crescer os dividendos, né, vai conseguir manter uma geração de dividendo boa. E os riscos que eu vejo no longo prazo do OHI agora são muito maiores do que anteriormente. E essa alta exposição dele no estado do Texas é o mais preocupante de tudo. Se ele tivesse comprado um outro REIT que não tivesse uma exposição tão grande no Texas, talvez eu não teria feito isso. Se ele tivesse só o problema com Daybreak, igual eu falei com vocês, eu não tinha tirado ele da minha carteira. Ele tinha continuado lá. O problema não foi só o Daybreak, foi o Daybreak mais essa aquisição que eles estão em busca de uma diversificação, ponto positivo. Mas estão comprando a que custo isso, entendeu? É isso que a gente tem que refletir. Então, particularmente, é por isso que eu estou tirando o OHI da carteira, por conta dessas mudanças aí na política deles de aquisições, esse risco que eles terem comprado o MediQuits. E, enfim, provavelmente aí se eu tivesse comprado minhas ações no MediQuits lá, eu teria ganho uma boa grana, porque eles pagaram um bom ágio agora para o MediQuits. Mas, para você ver, até quando eu não operei, até o fato de eu ter falado que o negócio era bom, o OHI também viu isso, né? Mas o problema é que, justamente, eles não viram o problema que eu falei, que é tipo, cara, os inquilinos do MediQuits são problemáticos. Então, tipo, isso foi um dos pontos que me fez pular fora dele. E o OHI tá acreditando firmemente aí nesses inquilinos do MediQuits aí. Tava caçando eles, estão aqui. O OHI tá acreditando firmemente nesses inquilinos. Esse camarada aqui é show de bola. Agora alguns outros aqui, não põe minha mão no fogo, não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha dado para explicar para vocês um pouco como funciona essa questão aí do mercado de saúde. Porque o vídeo não foi só para falar, tirei fora o OHI, mas sim para vocês entenderem, né, o porquê que a gente está retirando, né, compreenderem isso daí um pouco. E aprenderem também, né. Eu passei um monte de informação para vocês aqui de coisa que não tem nada a ver com a análise do REIT em si, né, mas te dá uma noção do mercado, como funciona o mercado de saúde lá, que é uma coisa também que eu vivo aprendendo. Cada dia que eu vou analisar um REIT diferente, estou aprendendo uma coisa nova. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revista 31. Peço desculpa novamente aí por não ter publicado nada para vocês mês passado, mas por conta da minha viagem no Brasil, estava correndo atrás de aquisições lá de outras empresas e feira que eu tive que participar, enfim, foi um pouco conturbado lá na empresa, mas agora a gente vai tentar retomar aí o mês que vem, a gente vê se consegue fazer um novo vídeo e é isso, pessoal. Continuem acompanhando aí, ajudem no máximo que vocês puderem, falando do ex-dividend para seus amigos aí, espalhando aí, indica o blog aí para os seus conhecidos, que você está ajudando o blog, que é mais um acesso, e está ajudando o seu amigo também, que ele vai estar tendo acesso a um conteúdo
um conteúdo de informação acerca do mercado, ajudando ele a controlar a vida financeira dele, ajudando ele a preparar a carteira dele para uma aposentadoria, enfim, todo mundo ganha com isso, né? Então, seu colega ganha com conhecimento, eu ganho com um acesso a mais, e você ganha porque o cara vai falar assim, pô, o fulano de tal me indicou para eu viver dividendo, foi uma melhor indicação que ele me fez até hoje na vida. Mas é isso aí, pessoal. Agradecer novamente a todos aí, obrigado para todos que me acompanharam até o final aí, esses 2 vídeos gigantes, mas é que eu falo pra caramba porque eu gosto de deixar a parada bem explicada pra vocês, eu faço a introdução e tal, aquela coisa. Eu sei que tem gente que não gosta, por isso que eu escrevo lá, deixo a parte escrita lá, quem não gosta dos vídeos muito grandes, vai lá, lê, revista e tal, acabou de ler, aí não fica perdendo muito tempo com os vídeos, né? Mas para todos aqueles que me acompanharam aí, um abraço e até a próxima, galera. Valeu!